Já foi, já, né? Já. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Brian Dantas, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Na Mesa Podcast. Estou aqui, a gente está aqui, na verdade, numa segunda parte do nosso último programa da terça passada. A gente quer bater mais um papo com o pastor Rodrigo para a gente alinhar algumas coisas, aprender um pouco mais sobre a parte espiritual, a parte do Ministério de Louvor também. Antes de tudo, Alessandra, Oi, como você tá? gente, tô bem, graças a Deus. Eu falei no próximo programa que eu tinha um monte de dúvidas ainda, então a gente... Boa! Então, sinta-se à vontade, se assente e seja mais bem-vindo a mais um Na Mesa Podcast. Pastor Rodrigo, continuando o nosso bate-papo, como que você tá? Estou bem, graças a Deus. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, né, para a segunda parte, né, podendo aí discorrer em outros assuntos com mais profundidade. E bora lá, vamos lá. Bora lá, então. Ale, eu vou deixar você começar, que você falou que tava cheio de dúvidas Tô aí. mesmo. Pastor, seja bem-vindo de novo. Sim, obrigado. É a primeira pessoa que a gente faz parte 2, hein? Olha que honra. É isso, né? A gente queria se aprofundar um pouco mais nessa parte espiritual mesmo, nessa parte de libertação, que é uma área que o Senhor tem uma grande expertise, na verdade, né? O Senhor é muito referência nesse sentido para as pessoas da igreja e para muitas pessoas de fora, né? Não à toa o Senhor é chamado para ministrar em vários lugares, enfim. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer é uma coisa que o senhor falou fora do podcast pra gente. Que a gente tava falando, não sei se é assim que chama, né? Sei lá, espírito obsessor. Lembra que o senhor comentou sobre esses espíritos que ficam, tipo assim, visitando as pessoas e fazendo mal, né, obviamente. E aí o senhor comentou de um caso que era, tipo assim, uma pessoa que tava na igreja. Porque às vezes a gente tem essa coisa, né? Ai, fulano tá na igreja, não vai ser tentado pelo diabo, não vai ser perturbado ou alguma coisa nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque tem pessoas que estão dentro da igreja e elas estão num sofrimento espiritual, que é um sofrimento maligno, né? Então, na realidade, o fato da gente ter aceitado Cristo Jesus, né, claro que a salvação ou a aceitação de Cristo Jesus, ele vai nos conceder, né, a graça realmente, né, a salvação por direito pelo Filho. Porém, isso não quer dizer que nós vamos ter vida abundante de imediato. Por quê? Porque nós precisamos passar por vários processos de reconstrução, muitas áreas da nossa vida que a gente foi dando acesso, pessoas que, né, tiveram pactos, foram oferecidas. Então, tem uma série de detalhes, né, na vida de cada pessoa para que ela realmente se torne liberta totalmente, né? E aí, devido a essas problemáticas, né, que as pessoas vão vivendo na sua vida, com o seu familiar, com seus pais, a sua história de vida, vai criando esses aprisionamentos que o Evangelho precisa libertá-la disso, né? Então, realmente, eu não acreditava, né? Eu acho que quando eu fiz o curso, aprendi muito sobre cura e libertação, eu não acreditava em muita coisa, e Deus começou a me dar experiência em cima disso, né? Principalmente, como você falou, né, essa questão do espírito obsessor, as pessoas que são atacadas, às vezes à noite, por esse tipo de espírito, né? Eu não tinha experiência, na verdade eu não acreditava também. Eu vi, né, os pastores falando, pessoas com mais experiência, né, do que eu na libertação. Eu vi falando, eu falei, isso aí deve ser muita charopada, né? Deve ser muita invenção, muito místico. E com poucos anos à frente que eu tinha concluído o curso, eu tive a primeira experiência, né? E para mim foi muito difícil vivenciar isso, porque como que eu iria falar para a pessoa, né, como que eu iria ajudar ela no processo, sendo que era uma questão que eu primeiro não acreditava, né? Então Deus me fez experimentar mesmo, né, essa questão. Deus me mostrou, Deus falou, e quando eu fui caminhando, e assim, eu tenho uma linha muito parecida de falar de coisas espirituais, profecia, muito com o Luciano Subirá, né? Eu não chego assim, aconteceu isso, Deus está falando isso, eu chego devagar e tô falando, irmão, está acontecendo isso, né? Isso, eu vou perguntando, e aí conforme eu vejo o andamento, o crescimento, né, a confirmação daquilo que Deus, né, está me mostrando ou falando, aí eu vou
realmente falou, opa, tem realmente uma certeza aqui do que eu estou falando. E aí foi um dos casos, eu conheci uma pessoa, ela veio para a igreja, eu fui orar por ela e pelo filho, e no momento que eu fui orar por ela, orei pelo filho, mas quando eu fui orar por ela, Deus falou claramente para mim, ó, essa pessoa, ela recebe visita às noites de um espírito maligno, todos os dias. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar isso? Imagina o B.O. de chegar na pessoa e falar assim, você tá com demônio, viu? Como que eu vou falar isso para uma pessoa que eu acabei de conhecer? Se é uma pessoa que você já tem convívio, que já te conhece... mas ainda assim, né? Não, mas se você já te conhece, você fica um pouco à vontade para você falar, né? Ainda que seja algumas revelações, né, de Deus, mas você fica mais tranquilo. E quando ninguém não te conhece, eu não conhecia, a pessoa ia falar assim, mas esse pastor é louco, né? Venho aqui a primeira vez e já fala que eu tô com o espírito. E aí eu pedi, né? Eu pedi pro filho dela se retirar na hora. Eu falei, eu posso falar com sua mãe em particular? E aí eu peguei e falei, irmã, deixa eu te fazer, eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você me responda sem constrangimento, tá? Não precisa ficar constrangida, é umas perguntas bem delicadas mesmo. E aí eu fui extremamente devagar mesmo, eu falei, você dorme bem à noite? Ela falou, não. E aí eu perguntei, mas por que você não dorme? Ela falou assim, pastor, eu deito e quando eu me levanto eu me sinto extremamente cansada, né? Cansada mesmo. E aí eu fui perguntando a mais para ela, mas por que você sente, acontece alguma coisa? Quando eu perguntei para ela se acontece alguma coisa, ela começou a chorar. Meu Deus. Ela começou a chorar e chorar assim compulsivamente. E aí eu falei, calma irmã, vamos lá. Aí ela falou, pastor, acontece algo sim. Aí eu perguntei, eu falei, você é visitada à noite? Você vê alguma coisa à noite? Ela falou, pastor, todas as noites eu acordo, determinado horário, e eu vejo um espírito no pé da minha cama, todas as noites. Aí eu oro, eu repreendo, ele vai embora, mas toda noite ele volta, né? E aí quando ela confirmou isso, eu falei, realmente você é visitada por espírito X, né? E aí eu comecei a aprofundar, eu falei, ele trabalha nisso, e nisso, e nisso, ele está aprisionando você nisso, e nisso, e nisso. Aí comecei, você se sente como? Ela falou, né, extremamente exausto, eu durmo, eu não descanso, né? Minha área sentimental é amarrada, eu sou extremamente angustiada, triste, vivo assim, sem motivo, né? E aí, naquele dia, nós oramos, né? Nós oramos literalmente por ela, repreendemos e falei para ela, você não vai ter, né, durante esses dias, você não vai ter mais esse contato, ele vai sumir, porém, ele vai voltar. Porque uma das coisas que a gente precisa aprender é que existe uma casta de demônios, né, ou de espíritos malignos, que ele só vai sair quando a pessoa quebrar o vínculo que ela possuiu com ele, né? Então o que atraiu? Porque, vamos lá, gente, um espírito demoníaco, o espírito do mal, né, ele não vem só por vir. Ele tem um direito legal, ele tem um motivo para estar ali, ou porque deram, né, ou acerca de pecados, ou porque alguém consagrou, né, separou você para aquilo. Então, uma vida promíscua vai gerar isso, esses vínculos espirituais. E aí a pessoa, ela precisa determinar mesmo, dizendo assim, eu não quero mais isso, né? Eu não quero mais ter essa comunhão, essa aproximação com você. E, pastor, a gente vai continuar, né? Mas você entrou nesse ponto. Quais seriam os canais de brecha, né, ou legalidade possíveis para que haja esse tipo de entrada demoníaca na vida das pessoas? Eu também tenho uma pergunta para emendar nisso. Ai, meu Deus do céu. Porque a gente vê muito, agora não sei, mas tem muito uma coisa, tipo assim, de filme de terror que é tipo assim, tava suave na vida, fui morar numa casa que tinha um espírito. E aí... Vamos lá, eu vou responder do Braia primeiro, né? Pra gente ir por partes. Na realidade, para essas ações acontecerem, tem várias áreas, né? Mas vamos caminhar por uma. Então a área da sexualidade é muito forte. Uma pessoa que tem uma vida promíscua na sexualidade, ela vai dar portas e portas para o diabo adentrar ela e potencializar o pecado dela, porque é isso que o diabo faz. Ele vai potencializar, então ele vai gerar mais desejo, ele vai trazer mais vínculo com pessoas daquele mesmo tipo, né? Uma pessoa que é promíscua em certo tipo de pecado, ele vai atrair esses tipos de pessoa, né? Então uma pessoa que tem envolvimento com prostituição, né? Ele vai atrair essas pessoas, né?
Ele vai atrair, assim, potencial mesmo. Então, às vezes vão conhecer pessoas do nada, no ônibus, na rua, já com intenções na sexualidade, né? De ter encontros ali casuais. Se é pessoas, né, com um histórico já familiar, às vezes de uma rejeição, também vai trazer, né? Certa vez um pastor falou, depois eu estudei mais sobre isso, mas ele disse que uma criança, quando ela é abandonada, né, quando tem bastardia, o pai vai embora, o pai não reconhece, né, não precisa se oferecer aquela criança ao diabo. O diabo ele toma paternidade daquela criança. Já que ele não tem um pai, não tem alguém para exercer autoridade, ele rouba aquela criança. E aí na infância o diabo já começa a promover algumas coisas, né? Então gera um sentimento depreciativo, a criança ela não tem uma capacidade de olhar para si própria e entender que ela vai ser alguém na vida, não. Ela sempre enxerga como zero à esquerda, né? Eu não tenho um pai. Então tem uma baixa estima, isso, né? o diabo vai promovendo esses sentimentos, esses pensamentos na cabeça de uma criança, e aí a gente vai ver uma sociedade crescer totalmente desestruturada, né? E aí, claro, pastor, é só a parte espiritual? Não, a gente sabe que vai ter uma parte psicológica, psíquica, mas uma boa parte, né, é espiritual, né, que vai travando a vida das pessoas. Outras são palavras, né? Nossas palavras, a gente já vê isso na Bíblia, nossas palavras têm um poder extremamente expressivo, muito grande no reino do Espírito. Então, o que você fala, uma pessoa de autoridade, como um pai, uma mãe, né, uma avós, né, um pastor, quando ele lança uma palavra sobre de uma pessoa, realmente aquilo é muito forte, é muito real. Bênção e maldição. Né? Bênção ou maldição. Então isso também vai aprisionar pessoas, vai fazer com que o espírito maligno, né, fique ali atormentando e promovendo aquelas palavras, porque esse é o cast da palavra, né? A palavra lançada não é que ela tem mágica, é um feitiço, pum, não é isso. É que o diabo, ele pega aquela palavra e ele vai esperar no momento certo para promover aquela ação sobre a vida da pessoa. Então ela vai trabalhar nesse contexto. Aí vem o contexto, né, do comportamento de nova era. Então vou pegar uma parte. Signos atrai espírito maligno. Sim. Porque signos. Tipo Você vai lá, horóscopo? você vai lá e tem costume de ler horóscopo. Quando você lê, eu vou consultar para ver como é que é o meu dia. Escuta, literalmente aquilo que você leu vai acontecer. Porque no momento que você leu, você está permitindo que aquele espírito maligno por trás daquela parte mística acompanhe o seu dia. E aí depois ainda vem a fala de tipo, nossa, realmente é verdade, aconteceu. É claro. Você leu. Ai, é incrível. Você leu, então é como se você te convidou o espírito para promover aquilo que você leu. Caraca, né? Nossa, eu sempre fui contra signo, mas porque eu não acredito em pseudociência mesmo. Agora eu sou contra. É terrível, tem coisas assim, muito detalhezinhos na parte, né, de espiritual, que a gente vai dando brecha. Eu conheci também uma família que os pais eram cristãos, olha só, os pais eram cristãos e essa jovem, ela teve acesso, né, a um aplicativo de uma determinada religião. Ela leu as orações, ela fez as orações e as cantigas daquela religião e um espírito maligno possuiu ela. Mentira. Nossa. E aí os pais começaram a trabalhar a libertação dela. Os pais, na ocasião, ficaram muito inseguros para abrir para a igreja, até para procurar uma ajuda. E aí eles começaram a trabalhar. E aí os pais falaram que estava, de repente a menina ficava possessa, endemoniada, né? Mudava-se a voz, mudava o comportamento, né? E aí a mãe foi investigar, da onde veio isso, né? Filhos de crente, né? Não tem envolvimento com nenhum tipo de religião, a não ser, né, a cristã em si, né? E aí a mãe foi perguntar, ela falou, não, eu baixei esse aplicativo, nesse aplicativo tinha essas orações e eu fiz. Nossa, tem que tomar muito cuidado com o que acessa na internet, né? Meu Deus. É terrível. Então, as áreas são muitas. Então, certos tipos de filme, né? No podcast anterior eu estava falando que eu ainda assisto algumas coisas, mas eu não aconselho as pessoas a assistirem. Primeiro, que o mundo é aquilo, né? Eles potencializam o poder do mal, né? Por que não fazem um filme real, né? Fazer um filme representando. Olha como que Jesus expulsava os demônios.
né? Ninguém quer fazer, parece que esse tipo de filme não agrada, Não dá né? urgência, né? Muito fácil. Não agrada, porque é simples, né? Jesus nos ensinou a exercer autoridade, e é isso que a igreja precisa aprender. Quando Jesus diz lá nas cartas, né, nos evangelhos, melhor dizendo, que eu vos dei autoridade sobre, né, serpentes, escorpiões, sobre demônios, sobre enfermidade, realmente Deus nos deu autoridade. E a autoridade, ela não pode ser confundida com uma ação de oração. Pode ver, Jesus nunca orou por nenhum endemoniado. Ele só mandou sair. Usou palavra de ordem. E às vezes a gente vê igrejas e líderes quando trabalha esse tipo de ação na igreja, né, de libertação na igreja ou em casa, né, ou num gabinete, se costuma se ficar orando, né? A liturgia, né, e nada contra quem faz esse tipo de liturgia, mas a liturgia, né, de trabalhar o exorcismo, né, no catolicismo é sobre oração, e Deus nunca ensinou isso. Jesus e a Bíblia ensinou palavra de ordem, né? Sim. Apareceu um espírito maligno, você vai lá e dá uma ordem a ele, né? Saia desses corpos, né? Saia dessa pessoa e ponto final. Nem entrevistar a gente quer, porque a gente já sabe o que o diabo veio fazer, matar, roubar e destruir. Tudo que ele me fala eu já sei. E esse é um ponto que às vezes a gente vê que tem muita dificuldade da pessoa ficar dialogando com o demônio e etc e tudo mais. E assim, para quem teve esse tipo de experiência, né, a gente como ministro, né, de libertação, e a pessoa que está ali endemoniada, gente, é muito doloroso para a pessoa que está endemoniada, né? A gente não tem noção, né, quem nunca sofreu isso, mas as pessoas não têm noção de como é doloroso, falando fisicamente, um espírito maligno habitar num corpo humano. É doloroso, ele mexe com todos os músculos da pessoa. Tem pessoas que têm cãibra no corpo inteiro durante o endemoniamento. Se uma cãibra num pé, às vezes um dedinho do pé dói, imagine no corpo todo, gente. Sim. Né? Então Deus não nos permitiu vivenciar essas situações para a gente fazer ali daquele momento, um momento de brincadeira, um momento de entrevista, um espetáculo. Não é esse momento, né? Um espírito maligno aparecer, ele tem que ir embora e ponto final, né? Não é lugar, tem que ir embora, a gente tem que trazer alívio à pessoa e, claro, depois investigar qual é o verdadeiro motivo, né, dessa porta estar aberta para a pessoa estar sofrendo, né, essa parte de endemoniamento. Mas é muito descaso um pastor, um líder ficar ali brincando, desculpa a expressão, mas a realidade é essa, você fica brincando, discutindo com o diabo, conversando, ou ainda, né, ali, olha como a pessoa está estribuchando no chão. Para que isso? Sim, não tem necessidade. Para que isso? Ô pastor, você falou sobre, o senhor falou sobre a coisa dos filmes, e daí o senhor já tinha comentado que o senhor assiste muito mais por uma questão de estudo e de avaliação. E o que eu fico pensando é que às vezes, principalmente a gente que é crente, né? A gente fala muito sobre, não pode assistir filme de terror, não pode assistir filme de terror que o demônio vai entrar na sua casa. Mas aí, beleza, tudo bem, você não assiste filme de terror, mas daí você assiste uma novela que 80% da novela é traição. Daí você assiste um filme que o cara mata 75% do elenco. Então, isso também, né? Isso também. Não há assim uma prova contundente, né? Mas há um comentário de que muitos filmes aí de várias empresas, né, cinematográficas são oferecidos para que venha o sucesso, né? Para que tenha um sucesso, para que aquele filme vá para cartaz, né? Então a gente não pode esquecer da influência por trás daquilo, né? Sim, não adianta, não sei se você eu costumo assistir muitos documentários também, não só filmes, mas documentário de assassinatos, às vezes né? Porque aquela pessoa teve aquele tipo de mente e aquele extremamente terrível espiritualmente, porque você sai daquele ambiente que você está assistindo, se você não tomar cuidado, você sai muito deprimido, né? De tanta maldade que se tem no coração da pessoa, porque eu não consigo ver um ser humano, né, como diz a palavra, imagem e semelhança de Deus, fazer atrocidades como a gente vê de muitos psicopatas, né? Então eu não vou falar, claro, que ali foi tudo, né, o espírito maligno, o demônio, claro que não, tem um lado da psique, mas provavelmente ele foi influenciado por um espírito maligno. O espírito maligno influenciou ele a cometer todas aquelas atrocidades, né, sem um pesar, né, sem um limite, porque tem pessoas que não têm limite com a sua maldade, né?
Então, até esses tipos de documentário precisa ter cuidado para assistir. Porque depois você sai ali daquele ambiente, às vezes, né, aquela casa ficou pesada, a sala ficou com um ambiente totalmente estranho, porque ali não está coisa boa. No assassinato, está Deus no assassinato? Não, Deus não está no assassinato. Né? Então, a gente precisa também observar. A gente fala muito de filme de terror porque é a evidência que se dá, mas tem muitos outros filmes que contaminam tanto quanto o filme de terror. Né? Filmes, né, científicos também, que vai mexer com a mente da pessoa, deixa a pessoa lunática, né, acreditando em tantas coisas bizarras. Né? Então precisa se tomar um cuidado. As influências vão ser diferentes, mas vai haver umas influências espirituais para trazer ceticismo. A pessoa acaba ficando cético, né? Acredita em tudo, das coisas mais absurdas, mas não consegue acreditar em Deus. Imaginou? Acredita em OVNI, em ET, multiverso, né? Mas não consegue acreditar em Deus. Aí começa a ficar xarope das ideias, né? Sim. Começa a ficar xarope. Sim. E até nós, né? Eu que trabalho em libertação, ensino sobre libertação, eu sempre gosto de falar que eu gosto de trabalhar uma libertação extremamente consciente. Né? Embora eu estou falando de algo sobrenatural, mas é possível trazer uma libertação consciente. Do quê? Porque a libertação ela ocorre pelo reconhecimento do seu erro, né? Pelo arrependimento, pelas quebras das alianças, dos pactos que foram feitos, né, durante uma história de vida, às vezes por uma religião, né, em si. Então, quebrando aqueles pactos, né, o espírito maligno, aquele ser com autoridade sobre a vida, ele perde totalmente a autoridade sobre a vida da pessoa. Mas eu falo de uma libertação consciente. Né? Já tive muitos atendimentos que, né, o espírito maligno ali possuía a pessoa, né, e eu não mandava assim, sai dela. Não, ele vai ficar aí porque ele precisa ouvir ela renegar ele. Sim. E aí eu chamar a pessoa, falo assim, fulano, você está aí, vem para cá, vem para fora, né? Volta a sua mente, o diabo devolve a mente da pessoa. E aí quando ele devolve, fala, você vai ter que confessar. Vamos lá, qual pacto você fez? Eu fiz pacto com sangue. Então você vai pedir perdão e vai confessar. E vai dizer para o diabo, eu não quero mais você na minha vida. Eu quebrei, o sangue de Cristo quebrou o vínculo, o pacto, aquilo que eu tinha, né, com você. Eu conheci pessoas também que desde que aceitou a Jesus acabou. Mas isso não é regra de fé. Né? Tem pessoas que infelizmente ficam presas, né? Então, deixa eu concluir do Braia e passar para a sua, né? Então, vai ver, Braia, várias áreas, né, que pode aprisionar ou deixar um vínculo espiritual com a pessoa. Vai ser todo mundo? Não. Tem pessoas que, vai ter uma vida muito promíscua, mas não vai ter nenhum tipo de endemoniamento. Vai ter um endemoniamento exterior, né? O diabo vai estar interno, motivando o pecado dela, vai estar inflamando, mas ele não vai ser obsessor, ele não vai possuí-la, né? Ele vai ficar... Não há uma explicação lógica, em questão de bíblica, né, estude, não há ciência, não há nada que comprova. É um detalhe muito psíquico mesmo, né? Existem pessoas mais vulneráveis, existem pessoas menos vulneráveis para isso, né? Eu já vi pessoas com muito envolvimento em tantas, né, porcarias, pecados, e não teve, né, realmente o diabo estava do lado de fora, e eu vi outras assim com envolvimento assim, se a gente pode dizer, né, bem assim superficial, e a porta estava escancarada, né, porque a gente está falando de alma. Como alguém vai explicar a alma? Né? Como que alguém vai explicar algo que não é tangível? Não tem como explicar por que algumas pessoas são vulneráveis e outras não. Não há uma explicação. Não há uma explicação, mas entra muito também no quanto a pessoa se entrega àquilo. Com certeza. Porque, vamos lá, vamos separar os mundos. Uma pessoa que não conhece a Cristo e tem uma vida promíscua. Aí pode acontecer dela não ter esse tipo de possessão. Sim. Na vida dela, mas ela também não está nem aí. Então ela está entregue já, Isso. Então Satanás talvez não possua. Sim. Mas uma pessoa que esteja na igreja, que esteja com a vida promíscua, que nem a gente falou, uma das legalidades é o não arrependimento de pecados. Então ela tem uma vida promíscua. Ela, por mais que não tenha tanto, mas ela não confessa, tá ali amarrada, não declara, não pede perdão, isso aí traz uma possessão. Traz uma possessão.
Traz. Né? A gente vai ter que muito basear naquilo que a Bíblia diz, né? Se você tem uma casa e essa casa não tem dono e ela está com a porta aberta, então qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. Né? Aí por que alguns têm as portas fechadas? Eu não vou saber explicar. A Bíblia só manda a gente ocupar a casa. A Bíblia manda a gente ocupar, colocar alguém lá dentro, né? E essa pessoa que a gente precisa colocar é o Espírito Santo, é a única forma, né? Lucas vai dizer que quando o espírito maligno sai de uma casa, ele anda em lugares áridos, não encontrando, né, moradia, destino, ele volta para sua antiga casa. E chegando lá, ela está vazia e adornada, ou seja, está limpa, mas está vazia, ele vai entrar e vai trazer outros 7 piores que ele. Então, precisa ocupar, né? Tem um ditado popular que não é bíblico, né? Mente vazia é oficina do diabo. Então, a gente precisa ocupar não só a nossa mente, mas a nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, né? Com a pessoa de Cristo Jesus, para que o diabo não tenha acesso, né? Vou concluir a da lei. Lugares também, né? Espaços físicos também vai ser portador ou com a liberalidade para o diabo agir. Ainda mais uma questão de consagrado, né? Essa questão de você consagrar um espaço, determinado lugar, então, tem que acontecer... Tem que tomar cuidado com onde a gente vai, né? Sim, acontecer muito acidente em determinado lugar, né? Casas que teve morte, assassinato, tem uma probabilidade grande de infestação demoníaca nesse espaço físico, né? Há alguns teólogos que quando vai analisar, né, aquele texto bíblico sobre o Gadareno, quando Jesus chega na região, há 3 comentários, né, nos evangelhos, se eu não me engano, Mateus e Lucas vai falar de uma forma, mas Marcos começa a falar diferente. Marcos, se eu não me engano, se não me falha a memória, Marcos diz que quando Jesus coloca os pés na praia, Jesus já vai dizendo para o endemoniado, né, sai dele, e o espírito não sai. Né? Os outros 2 evangelhos já vai falar que Jesus desce do barco, vai a confrontar com o espírito maligno, e aí o espírito que fala, o que você tem a ver comigo, né? Por que você está me confrontando agora? Não é chegado o tempo, ele fala para Jesus. Mas Marcos diz diferente. Marcos diz que quando Jesus coloca o pé na areia, Jesus já desce determinando para o endemoniado, sai dele, e ele não sai. E tem outros que já fala do mar, né? Isso. Porque antes de Jesus antes teve a tempestade e ele repreende a tempestade. Isso. No vento. Então já tem essa... Já tem uma ação que está proibindo com que Jesus chegasse, os discípulos atravessassem o mar, né? Algo que quisesse impedir Jesus atravessar o mar. E o interessante desse texto é que quando, né, Jesus tem esse confronto com o Gadareno, né, Jesus pergunta, que aí alguns pastores ou teólogos acabam vendo por que essa politicagem de conversar com, Jesus conversou, mas foi muito objetiva a conversa de Jesus. Jesus não perguntou, o que você está fazendo ali? Qual é o seu nome? Há quanto tempo você está? Jesus não perguntou. A única coisa que Jesus perguntou é, quem vocês são? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque, vamos lá, Jesus já tinha expulsado vários espíritos malignos, Jesus já tinha expulsado legiões e legiões, mas aquela legião, ela resiste Jesus. Ela resiste. Por que essa legião resiste Jesus? E aí Jesus fala, peraí, quem é você para resistir? Né? Quem vocês são, basicamente é essa frase. Quem é você para resistir à minha autoridade? E aí ele diz, nós somos muitos, né? Nós somos uma legião. E aí o diabo começa, o espírito que está ali começa a falar com Jesus. E aí Jesus escuta ele dizendo, não nos tire desta região. Olha só, por que o diabo tinha interesse naquela região? E às vezes a gente quer falar, ou algumas pessoas querem falar que o diabo não habita em lugares determinados, em questão de região, localidade. Habita sim. Né? Ele vira para Jesus e fala assim, não nos tire dessa região. Gente, Jesus podia, Jesus tinha autoridade para mandar esse espírito maligno para o raio que o parta, né? Para o inferno, seja para onde Jesus determinasse. E Jesus não faz isso. Jesus ele acaba cedendo à vontade desse espírito, porque o espírito fala, não nos tire daqui, nos lance os porcos. E aí Jesus fala, assim seja feito. E ele sai do Gadareno, vai para uma quantidade de 3.000 porcos, e ali aqueles porcos vão ribanceira baixa e morrem, né? Por que Jesus permitiu isso? Porque era um local, gente, onde o evangelho não era conhecido.
né? Era uma região gentílica, né? Não tinha ali povos judeus, não tinha um conhecimento bíblico, tanto que você vê, quando o gadareno é liberto, ninguém se alegra. Olha o cara era violento, corrente amarrava ele quebrava, né? Vivia peladão nos sepulcros. Eu acredito que as pessoas tinham medo dele, mas quando o cara vem à lucidez, ninguém fica feliz. Olha que coisa de louco, ninguém nada. Ao contrário, ficam com raiva. Por quê? Porque os 3.000 porcos morreram. Né? Mas a pessoa que estava ali como uma louca e agora está lúcido, ninguém ficou feliz, ninguém celebrou pela libertação, né, desse jovem. E esse jovem, esse cara decide ir com Jesus. Eu vou com você. Jesus fala: não, você não vai, você vai ficar e você vai falar o que aconteceu com você, né? E ali alguns teólogos vão dizer que aquela região, né, que é chamada de Decápolis, que eram 10 cidades, ela foi pregada pelo aquele homem do gadareno, que a Bíblia nem o nome dele cita, né? E por que ele ficou ali? Porque era necessário, né? Aonde o diabo, a lei hebraia, né, tem um direito legal, né? Ele tem direito legal sobre o local. Não adianta a gente fazer oração, gritar. Ele tem. Se a gente não quebrar o direito legal, se a gente não tomar do diabo esse direito legal, né, realmente nós vamos ter dificuldades para desenvolver o evangelho ali. E aí por isso que Jesus deixou ali, posso dizer que Jesus deixou um discípulo ali. Aquele homem se tornou um discípulo de Jesus, que ganhou aquelas 10 cidades para um homem, talvez, né, ele talvez pregaria como um homem desconhecido, né? Chegou um homem aqui, me libertou, me tirou os demônios, né? Não sei, a Bíblia não vai dar detalhes se houve apresentação, mas vamos entender que houve, né? Apresentou um tal de Jesus lá de Nazareno, né? Filho de Deus, me libertou e pregou, e aquela cidade foi alcançada. Então foi tirado, né, o direito legal de Satanás, mas naquele momento não. Ele pede para ficar na região, né? Satanás não ia pedir para ficar na região porque eu gosto que é florida, porque é bonita, não. Sim. É porque a promoção da perversão, do pecado ali era muito grande. E a gente sabe, vamos lá, gente, se a nossa adoração, a Bíblia vai dizer que chega como um cheiro suave às narinas de Deus, o pecado também chega às narinas de Satanás, como algo que alimenta ele, algo fétido, né, podre, que alimenta os espíritos malignos. Então, ele tinha esse interesse, né, naquele lugar. Então, lugares físicos também, né, podem ajudar a pessoa com o processo de endemoniamento, né? Crianças quando entram em lugares, né, muito contaminados, ela vai sentir, né? Ela vai ver, né? Vai ser promovido o tal do amigo imaginário. Sim, até parece que tem uma sensibilidade maior. Tem. A inocência, né? Eu acredito que o ser inocente, ele é muito vulnerável a coisas espirituais, né? E aí a criança é uma delas, os animais têm uma percepção do reino espiritual muito mais fácil do que nós, né? Pode ver que a gente vê alguns animais percebendo coisas quando está acontecendo alguma ação espiritual, né? O cachorro latindo do nada, você sai lá fora e fala: mano, fica quieto, cachorro! E o cachorro insiste em latir do nada. Ainda bem que eu não tenho cachorro. Né? Então, a gente vai, claro, eu estou falando de cachorro, mas tem outros animais, né? Cavalos, né? Que tem ações, né? E ali quando tem alguma movimentação espiritual estranha, eles têm essa percepção, né? Gatos, né? Por que Deus permitiu isso, gente? Aí são muitos detalhes que a Bíblia não tem explicação. Um dia você pode perguntar, tá bom? Quando você for salvo por Cristo Jesus e chegar no céu, você pergunta para Deus por que Deus colocou, né, sensibilidade aos animais e pouca sensibilidade na gente. Né? Porque não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade. E digo-se de passagem, glória a Deus por isso. Sim, nossa, né? Glória a Deus mesmo. Glória a Deus, porque se Deus abre realmente a nossa realidade para o mundo espiritual, né, a gente não conseguiria vivenciar, não conseguiria ter uma vida saudável, porque a gente ia ficar doido, gente. Não é possível você viver ali 24 horas vidrado no reino espiritual, né? Ele é muito real. Então, é bom que Deus realmente nos desligue em alguns momentos para que a gente tenha a nossa vida normal, né, no nosso dia a dia. Sim. Ô, pastor, tem um... Calma aí que eu tô formulando na minha cabeça.
Mas o que você falou sobre locais e sobre você da brecha também, eu ouvi uma história há um tempo atrás num podcast que eu escuto, que é uma psicóloga que as pessoas mandam histórias pra ela, e aí dentro do podcast tem um quadro que é tipo histórias de terror, assim. E aí é muito louco como as pessoas não têm essa percepção de que certas coisas são o demônio, né? E é bizarro, na verdade, porque o que a Bíblia fala pra gente é que o diabo veio pra matar, roubar e destruir. Então, tem um espírito nessa casa que tá destruindo, obviamente é o demônio, né? E aí, resumindo a história assim, né, também pra não alongar muito, de um casal que casou, recém-casados, compraram uma casa, e aí começou a acontecer umas coisas estranhas na casa, começaram a ouvir coisas, a menina começou a acordar no meio da noite machucada, assim, tipo, tomava uns socos, e aí, só que só acontecia com ela. E ela falou pro marido, e o marido ficou tipo, mano, você tá viajando, acho que você precisa ir no psicólogo, não sei o que, psiquiatra. E a menina falou, não é coisa da minha cabeça, tá acontecendo mesmo. E aí, resumindo o ensejo, como disse a minha mãe, o espírito, que era obviamente um espírito obsessor, começou a ser muito mais obsessor, a ponto de um dia o cara tá tomando banho e sentir alguém batendo a cabeça, assim, dele no box. E aí, resumindo, esse marido ficou viciado em bebida, e aí eles acabaram separando. E aí a menina que tava contando a história fala que na época ela procurou, né, uma outra religião, e aí eles acabaram se separando, e que esse cara nunca mais foi o mesmo, porque ela, tipo, conseguiu se libertar, e aí a vida dela andou, ela casou, hoje ela é uma pessoa ok, não tem mais nenhum problema com isso. Mas o cara continua sozinho até hoje, ele foi, tipo, pra outro país, e ainda tá, tipo, meio numa depressão, assim, né? E aí o que eu fiquei pensando é que, óbvio, né, tem uma questão da brecha, mas tem uma questão também de não reconhecer que você tá sendo perturbado pelo demônio, porque existe uma... Eu não sei, eu conheço muita gente que acredita em Deus, mas não... Gente que não é da igreja, né? Mas não acredita no demônio. Isso é muito bizarro, porque... É muito bizarro. Não tem como, né? Não, se existe Deus, vai existir o diabo, não tem jeito. Se existe o bem... Né? Vai existir o mal, porque a gente só vai saber separar porque nós temos os dois crios. Sim. Se não existisse o mal, né, a gente não teria a ciência do bem. O que seria o bem? Sim, não tinha como diagnosticar o que é bem, né, do que é mal. Então, tem o lado, né, bom e o lado ruim das coisas. Né? Tem um ser realmente bom, que é o nosso Deus, cheio de amor, e tem o diabo trazendo a maldade, até porque eu não consigo, como a gente estava falando anteriormente, eu não consigo ver um ser humano criado por Deus cheio de maldade, porque a Bíblia fala que em Deus há uma perfeição, né? Olha lá, tudo bem organizado, bem maestrado por Deus, a criação do mundo, a criação do ser humano. Então onde que a maldade penetrou aí? O que causaria a maldade, né, no homem? Então tem um ser maligno que promove essa maldade, que contaminou o homem com essa maldade, né? Então é existência. É porque é muito mais fácil a gente achar que é um problema psicológico, né? E claro, né, não estou aqui, né, tudo, isso, cancelando, né, a área da psicologia, psiquiatria, porque tem muitos casos que é psiquiátrico, né, que precisa tratar mesmo. Tem um problema aí, né, no seu psique, o problema às vezes nos neurônios, nos cérebros, que precisa ser tratado, a medicação vai ajudar. Mas nós temos casos gigantescos de questões espirituais, né? E se fosse, vamos lá, é psíquico, e por que uma oração resolve? Sim. Porque tirar, né, esse espírito obsessor da pessoa resolve o estado dela. Pessoa que estava com depressão, não queria comer, não queria se alimentar, a gente faz uma visita, faz um acompanhamento, faz uma oração, manda aquele ser embora e a pessoa melhora. Se é fantasia, não deveria melhorar. Se é só fantasioso, uma oração não vai mudar. Né? Se não existe o mal, então aquilo que eu mandei embora como mal da vida dela não iria existir, não ia ter efeito. Sim, né? sim. Então só a medicina ia poder tratar. Então não é bem por aí. E também tem outros tipos de depressão, que tipo, sei lá, uma depressão genética. Isso, que vai curar assim, né, com remédio. Você vai ter que... Mas tem uma outra coisa, que é uma perturbação espiritual, que daí também não... Tipo, tem uma galera tomando remédio pra coisas que, tipo assim, resolveria... Que é espiritual, não vai. E o remédio vai fazer o quê? O remédio vai dopar, não vai curar. Eu estava vendo um médico falar por esses dias de que uma pessoa que teve depressão, ela vai ter sempre.
ela não vai ser curada. Porque o remédio não cura, o remédio ajuda a controlar, né, alguns impulsos. Né? E eu tô aqui, eu sou um candidato que tive depressão e tô curado. Né? Não tenho depressão, não tomo remédio, mas eu tomei antidepressivo, tomei calmantes, tive uma época da minha vida com depressão, né? E a medicina não tem cura. Pode perguntar para qualquer psiquiatra, psicólogo, não tem cura. E eu parei de tomar os remédios por conta própria. Por quê? Porque eu vi que os remédios não estavam surgindo efeito, né? Já estavam fazendo um outro efeito negativo, estava me dopando, eu ficava inerte. Eu falei, não. Né? E aí, claro que, como diz os médicos, né, eu fui desmamando ali aos poucos, fui tirando um pouquinho, até eu entender que eu estava bem, né? E aí Deus concluiu tudo e hoje eu não preciso tomar mais nenhum tipo de remédio, mas eu sofri com depressão, né? E por que a depressão alcançou a minha vida? Minha história de vida, né, não foi fácil. E assim, basicamente, eu bloqueei muitas coisas, né? Muitos sofrimentos da história de vida, eu fui bloqueando. Só que chegou uma hora que não adianta a gente bloquear, eu vou superar, não adianta. Tudo na nossa vida nós precisamos resolver, não é superar. Sim. Né? Não é deixar lá que uma hora a gente vai esquecer, vai passar, não vai, você precisa resolver. Daí chega lá no encontro com Deus, você viu que você não esqueceu nada. E assim, eu tava lotado. Quando me veio a depressão, eu estava lotado de tantos sentimentos destrutivos, sabe? De nomes pejorativos que eu tinha tomado, que tinham falado para mim, né? A história de vida. E aí eu estava bem, eu estava trabalhando e de repente tive uma arritmia cardíaca. Minha pressão foi lá para cima, um jovem de 18 anos, com problema de pressão alta, arritmia cardíaca, né? E não é normal. Aí fui procurando, e mesmo assim, lá, né, em 2004, 2005, não tinha a medicina que a gente tem hoje. Né? Por incrível que pareça, né, século XXI, mas a gente não tinha, né, a medicina, diagnósticos, a psicologia não era muito aceita entre os próprios médicos. Né? Os médicos não... Hoje você vai com um problema, o médico olha para você e fala, não, você é psicólogo. Naquela ocasião, não. Os médicos não, eu me lembro que eu fui várias e várias vezes com neuro, mas os médicos não me encaminhavam para o psicólogo. Não teve nenhuma vez que eu vi um médico me encaminhar para o psicólogo. Né? Para psiquiatra, muito menos, eles não me encaminhavam. E olha que psiquiatra já era uma profissão, né? Uma área extremamente conhecida em 2004, reconhecida, sabia da importância, mas nenhum médico me encaminhou. Né? Viu meus problemas, né, o que eu sofri aí, não me encaminharam. Eles queriam resolver, olha só, né? Um clínico queria ser psicólogo, um neuro queria ser psicólogo. Eles queriam fazer a parte da psicologia comigo. E aí o meu estado foi ficando pior, porque a psicologia ela iria com certeza me ajudar muito, né? Mas eu não tive esse acesso. E aí eu tive que vir para a fé, pender para a minha fé, né? Acreditar que Jesus era o suficiente para me ajudar. O processo foi muito longo, foi muito difícil sair, porque eu tive que reconhecer esse estado de dor, né? Eu tive tô depressão, que depressão, né? Tô bem, emprego, família, tá tudo bem, nada. Tinha muitas áreas que eu tive que reconhecer. O meu sentimento de dor no abandono, né, o meu sentimento de dor, né, de quando era criança, de ver lá os meus amigos, né, em festa dos pais, dia das mães, e eu nunca ter ninguém para celebrar, né, de chegar na época de escola festiva, né, ou em reunião, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Né? Quem ia nas minhas reuniões eram os vizinhos. Né? Era vizinho que eu falava, vai lá na minha reunião para assinar, porque senão o conselho tutelar ia bater na minha casa e ia levar, né, eu embora. Então os vizinhos que iam na nossa reunião, né, às vezes um familiar, mas a maioria das vezes eram os vizinhos que iam. Então aquilo eu não fermentei na minha infância, porque não tinha maturidade e equilíbrio para aquilo, era mais fácil esquecer. Era mais fácil superar, né, e entender que não, né, eu consigo ir sem um pai, sem uma mãe, né, mas não consegui não. Lá dentro de mim eu estava sentindo a ausência, né, do pai, da mãe, da estrutura familiar, do impulso que a família causa, né. Então eu cresci muito, apesar de ter concluído isso tudo, mas eu cresci muito perdido, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né, não tinha um plano de carreira, né? Por quê? Porque a família estruturada ela vai promover isso.
né? Então, todos esses sentimentos, você chegar com 18 anos, estava bem trabalhando, mas você não tinha um caminho para seguir, né? Eu fiquei perdido dentro de mim mesmo, né? E ali foi a área, porque nesse período de depressão, aí vai entrar a questão espiritual. Nesse período de depressão, teve uma época que eu vi 30 dias atormentado pelo diabo. Eu ouvia claramente, né, o diabo falando desvalor na minha vida, que eu não tinha valor, que Deus me fez nascer para sofrer mesmo, né? Ele questionando o amor de Deus. Ele falava: Deus te ama? Tem certeza que Deus te ama? Vê se a sua história é uma história de amor. Não é. Qual é o pai que ama que desde o seu nascimento você sofre, né? E durante 30 dias eu lutei. Em alguns momentos eu quis falar, né, dessa voz que estava falando comigo para minha mãe, mas eu não conseguia. Por quê? Porque quando eu começava a contar, né, algumas coisas que estavam acontecendo comigo, minha mãe chorava dizendo que eu ia morrer. Ela estava num desespero tão maior, porque não tinha diagnóstico médico, né? As disfunções que estavam acontecendo comigo não tinham um diagnóstico médico. E aí eu falava: mãe, está acontecendo isso. Ela falava: e ela ia orar, né? Porque nessa época eu já, né, não contei detalhe, mas nessa época, com 18 anos, eu já estava morando com a minha mãe, né? Graças a Deus, nesse caminho a gente, né, restaurou, eu fui morar com ela, né, para conviver e tal. E aí nessa época a gente estava em casa bem. E aí eu comecei a comentar: nossa, acontecendo isso, tal, tô sentindo isso. Minha mãe orava a Deus, falava: Deus, não leva meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer, porque eu tinha picos de pressão muito, muito grande, né? Eu tinha um descontrole hormonal, eu começava a suar do nada, daqui a pouco eu estava sentindo frio, né? Uma dor de cabeça extremamente insuportável. Eu não dormia devido à dor de cabeça. Eu fiquei 30 dias sem pregar os olhos. A medicina diz que isso é impossível, mas eu vivi na pele isso, né? Eu entrei num estágio que acho que se eu tivesse passado por um psiquiatra, ele me internava, porque eu não conseguia dormir, eu me tornei um zumbi, né? E aí nesse momento, né, ouvindo as acusações, né, do diabo, né? Lembra daquele desenho? Acho que os desenhos fazem isso, né? Coloca lá o anjinho de um lado e o capetinha de outro. Eu vivi, né, esse contexto, porque eu ouvia, né, um ser falar para me tirar a minha vida. Tira a sua vida que você vai acabar com o seu sofrimento. Caramba. Né? E eu ouvia, né, um outro ser falar para mim: não, né, calma, isso vai passar, né, você vai vencer, eu vou te ajudar nesse processo, as coisas vão se resolver. Então foi muito difícil passar por esse momento sem poder falar. Sem poder falar o que estava acontecendo comigo. Então, eu falava para minha mãe dizia que eu ia morrer. Ela orava desesperadamente. Era um desespero assim que quando eu vi, eu falei: eu não posso falar mais, né? Não posso compartilhar o que está acontecendo comigo. E quando eu falava para as pessoas mais espirituais, né, mais maduras, alguns religiosos falavam que eu estava em pecado. Sim, nossa. Não, você está em pecado, você tem que consertar a sua vida. No momento que você consertar, isso vai mudar. E eu falava: Deus, se eu estou em pecado, me conserta, me mostra, porque eu não sei nem o que eu fiz de errado. Na realidade, era a minha alma gritando. Minha alma estava gritando com tanta dor, com tanta sujeira dentro de mim, com tantas coisas mal resolvidas dentro de mim. E aí eu precisei caminhar para resolver. Mas infelizmente, né, eu não aguentei. Foram 30 dias difíceis e eu cedi à pressão, né? Chegou uma hora que eu abracei, né? Quando o diabo falou para mim: Deus te ama mesmo? E eu disse: me ama, claro que me ama. Ele falou: por que você sofre tanto? Um pai que ama quer o filho do lado dele, que é o filho mais próximo possível. E quando o diabo falou isso, eu peguei essa frase. Aí eu falei: realmente, se o senhor me ama, por que o senhor não me leva embora, né? O senhor tem prazer em me ver aqui sofrendo, né? E aí mudou o meu diálogo. Meu diálogo passou a questionar a Deus, né? E aí eu comecei a questionar a Deus: Deus, tu me ama mesmo? Olha a minha vida, eu não pedi para nascer. Eu era uma criança, né? E ali eu comecei a falar com Deus, questionar. E aí basicamente, né, a voz ali do anjinho, do Espírito Santo, sumiu. Ela desapareceu quando eu questionei. Eu não consegui ouvir mais. E aí foi onde eu tentei o suicídio. Por bondade e graça de Deus, Deus não permitiu, né? Tomei medicação, gente. Eu tomei muitas medicações na quinta-feira.
Passou quinta, sexta, sábado, às 18 horas, né, entre 18 e 19 horas, eu fui internado no hospital. Porque até aquele momento eu não tinha sintoma nenhum das medicações. Quando eu fiz a entrada dentro do hospital, porque descobriram que eu tinha tomado os remédios, não sabia quando direitinho, mas viram que eu estava sem nenhum remédio na bolsa. E aí quando eu dei entrada no hospital, aí começou, né, o meu corpo totalmente descontrolado, a pressão subia e descia, batimento cardíaco ia a 1000. Os médicos me internaram e eu fiquei internado 15 dias no Hospital Vidas, lá de Itapevi, né? Mas Deus guardou a minha vida 3 dias, basicamente, né? Só no sábado que foi dar alguma coisa quando eu dei entrada no hospital. Fora do hospital eu não estava sentindo nada, estava normal, né? Então Deus foi muito bondoso comigo, não deixando nada acontecer com a minha vida, porque senão, infelizmente, o diabo tinha ceifado a minha vida, né? Então mesmo com toda essa história, eu nunca sofri uma possessão demoníaca, né? Fui viciado em pornografia, que é uma outra área que vai gerar portas, vai abrir portais, né, espirituais para o diabo acessar a sua vida, né? Mas com tudo isso, eu não tive uma possessão, né, interna, mas eu tive um endemoniamento externo. O diabo estava ali do meu lado, me acompanhando, falando, né, promovendo toda a sujeira que ele queria, né, na minha vida. E aí eu fui dando também ouvido, infelizmente eu fui dando ouvido, e você vê, naquele momento eu não tinha, né, apesar de conversar, eu não tinha aquela mentalidade que é o diabo. Sim. Porque para mim era eu mesmo. Era a sua cabeça, né? E, pastor, já entrando nesse ponto, eu queria que você falasse um pouco sobre batalha, tá? E aí eu quero entrar nesses 2 âmbitos. Primeiro, a batalha individual, inclusive é um livro que tem vários, né? Sim. Mas um dos livros que você me aconselhou a ler também, quando a gente estava falando sobre isso, é Os 3 Campos de Batalha. Isso. Que é a mente, a igreja e as regiões celestiais, né? Isso. E aí tem essa parte da mente, que é a sua batalha ali individual, que é o que você está falando. Pode não ter a possessão, mas é aquela batalha que o diabo está ali cercando, falando, como você vivenciou. Então, falar um pouco sobre essa batalha e também depois, quando você concluir, falar sobre a batalha espiritual como intercessor. Sim. Tá? Então, a batalha ela é muito real, né, para com a nossa vida. Qual o maior exemplo bíblico para a gente falar assim, o pastor está falando muita heresia, vamos lá. Né? Qual o exemplo bíblico sobre batalha espiritual ali na Bíblia? Jesus. Jesus, nos 40 dias de jejum, ele batalhou espiritualmente ali. Sim. Foram 40 dias, a Bíblia vai dizer que foram 40 dias atormentado por Satanás. Né? A gente vê ali um diálogo no final, no 40º dia ali de Satanás com Lúcifer, ali no último dia, mas o Evangelho vai dizer que durante 40 dias Jesus foi atormentado pelo diabo. Jesus não foi possesso, ele foi atormentado. Então, esse campo de batalha, né, que Jesus enfrentou ali, né, com o diabo falando asneira para ele, motivando a ele, né, a se colocar em um patamar que não era dele, porque essa era a visão. O diabo queria que a soberba aplacasse Jesus, que Jesus falasse, realmente eu sou filho de Deus, é eu que mando em tudo agora, e Jesus em nenhum momento fez isso, ele se manteve humilde, né? Ele não usufruiu do seu poder, até porque ele decidiu abdicar da sua glória, né? Ele abdicou do seu trono, da sua glória, para viver entre os humanos, para conseguir salvar a humanidade. Mas Satanás queria pegar ele nesse crivo, que foi o mesmo crivo de Adão, né? E Adão e Eva, que era a soberba, era a prepotência, era o eu posso, eu sou, e eu vou ser igual ao Criador. Então, o diabo, nessa parte, ele é repetitivo, né? Ele sempre quer pegar você com o seu eu, né? E aí você precisa travar essa batalha até consigo mesmo, né? Da sua mente, de você entender quem você é. Isso precisa ser muito forte. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta como igreja nas pessoas é que as pessoas não sabem quem elas são. Sim, o diabo ele distorceu tanto a imagem e semelhança de Deus que as pessoas perderam a identidade. Ela não sabe quem ela é. Né? E eu não estou falando quem ela é como um cristão. Quem ela é. Quem que Deus sonhou com ela.
as promessas que Deus tem para ela. Né? Não estou falando de ministério, de cargos, não, ela, pessoa, né? Sou uma pessoa, eu sou um homem, eu sou uma mulher, né, que Deus me permitiu nascer lá no ventre da minha mãe, como diz a história, como diz a palavra não, a palavra de Deus lá em uniforme, né, ele já conhecia, ele já sabia o meu nome, ele já tinha escrito um livro ao meu respeito. Então, quem que é essa pessoa? Então, Deus quer ali, que eu, você, o Bray e todos que estão aqui, a gente nasceu com um destino. Ainda que a história de vida foi triste, mas Deus te fez nascer com um destino. E você que escolhe se você vai seguir. E aí, para você seguir, você precisa primeiro do autoconhecimento. Sim. Então, as suas habilidades. Não adianta, o que eu vou fazer? Eu nem me conheço. Não sabe o que você é bom. Eu não sei o que eu sou bom, meus pontos positivos, negativos, o que é negativo em mim que eu vou conseguir trabalhar, né? As barreiras, as fronteiras em mim que eu vou precisar romper para alcançar, né? Então tem pessoas, vamos lá, tem pessoas que se sentem, né, desculpa a palavra chula, mas pessoas que se sentem burra. Deus não faz ninguém burro, Deus não faz ninguém com QI, né, inerte, não. Claro que a gente tem os super inteligentes, mas Deus dotou todos nós com uma inteligência, né? Às vezes a pessoa não vai ter inteligência, né, como aí nas exatas, né, matemática, mas ela vai ter inteligência, né, nas humanas, né? E aí vai dizer, pastor, eu não consigo, mas o cara consegue desmontar um carro. Sim. O cara consegue desmontar um carro ali e montar o motor do carro. Às vezes o cara não tem nenhum tipo de estudo. Vai falar para mim que esse cara não é inteligente? Ele tem uma inteligência. E aí ele se autoconhecendo, ele vai colocar a inteligência dele, a vida dele, o propósito dele naquilo que ele sabe fazer. Né? E é ali que Deus vai também usar a vida dele. Mas ele precisa conhecer. Eu vou desenvolver aqui. A gente está com gente perdida porque não sabe quem ele é. Sim, é verdade. Qual é o propósito? Eu sou mecânico. Se Deus te fez nascer para você ser um mecânico de excelência, seja. Porque eu não tenho habilidade nenhuma para desmontar um motor, cara. Eu desmontei esses dias atrás, um ano atrás, eu desmontei um ventilador. E quando eu fui montar, faltou peça. Sobrou peça, melhor dizendo, né? Ele funcionou, ficou lá em casa funcionando, mas eu falei, da onde eu tirei? Né? Aonde que encaixa esse parafuso? Eu não sabia onde eu tinha colocado. Sim, né? Eu falei, sim. Vai ficar sem, né? Outra vez eu fui montar um móvel, embora eu monte e desmonto, né? Guarda-roupa. Mas uma vez eu fui desmontar um guarda-roupa, quando eu montei sobrou peça. Eu falei, mandaram a mais. Se quebrar, né? Não é nem errado, tipo, mandaram a mais. Reserva, né? Reserva. Né? Comprei da loja, chegou o guarda-roupa, eu montei. Tá lá, bonitinho, sem farinha, que tá top, profissional. Só que sobrou peça, eu falei, mandaram a mais. Né? E se não mandaram a mais, vai ficar como mandaram a mais. Porque não tem uma habilidade para isso, né? A gente faz, a gente se capacita, estuda, busca ler, mas a gente não tem habilidade. Mas para aquilo que Deus nos deu habilidade, a gente vai fazer com muita facilidade. Né? Você não vai sofrer para desenvolver aquilo. Né? Estava vendo uma atriz falar e ela disse algo muito real e é relevante para esse momento. Né? Ela disse que quando se faz o que ama, nunca é trabalho. O trabalho deixa de ser trabalho. Né? Porque a proposta é que você está amando fazer, então você passa a hora fazendo aquilo. Não vai e para você, para alguns vai ver, é chato, não, mas para você não é, porque você ama fazer o que faz. Né? Então o segredo é isso, é você se conhecer. Gente que vai fazer enfermagem, mas não tem nada a ver com enfermagem. Mas odeia gente, não gosta nem de... Nem se conhece. Então vamos resumir, antes de você ir para uma proposta, para uma profissão, conheça você primeiro. E aí você vai saber aonde você vai ser feliz, sabe? Então, apesar da gente estar falando de uma forma muito, né, leve, isso é extremamente uma batalha. Porque, por incrível que pareça, essas pequenas coisas causam problemas psicológicos e espirituais terríveis. O pastor, e é muito louco. A Bíblia é perfeita, né? Porque a Bíblia fala justamente isso. A Bíblia fala em Jeremias, eu sou ruim pra referência, viu? Que Deus sabe o que ele pensa sobre a gente. E tipo assim, se você se aproxima mais de Deus, você consegue saber o que Deus pensa sobre você. Deus vai te mostrar o caminho, então, né? quando demora eu ouvir falar, você é um babaca perdedor, você vai falar assim,
Não é isso que Deus tá falando pra mim, não. Né, não, né? Você tá querendo inventar moda, né? Tá querendo falar, sim. não, né? Deus sempre tem um futuro para todos. Para todos Deus tem um futuro. Se de repente alguém foi roubado, né, na sua juventude, na sua infância, não foi Deus, foi o diabo. Sim. O diabo roubou e tentou, até frustrou os sonhos e a promessa dessa pessoa. Então, esse primeiro campo de batalha interno é com você mesmo. Você precisa se conhecer. Acho que se você se conhece, você deixa de travar algumas guerras, brigar contra você mesmo, porque você já se conhece. Mas aí tem uma batalha do campo, né, espiritual, né, aonde a gente luta realmente como adversário, que é essa reprovação, né? O diabo nunca vai falar assim, nossa, você é o cara, você vai ser um sucesso. Não, ele vai falar do sucesso dele. Você quer que eu te dou sucesso? Sim, te dou o mundo. Ou seja, você é um 0 à esquerda, mas eu consigo fazer você ser um 0 à direita. A palavra dele é essa, a palavra dele não é assim, não, você é o cara e eu vou, sabe, ajudar você a ser quem você... Não, ele fala, você não é ninguém, mas comigo você vai ser. Você só tem que dar a sua vida, você vai ter que vender alguns anos da sua vida para mim. Eu vou te dar 10 anos, mas eu quero a sua vida, eu quero a sua alma. Tem esse tipo de pacto. Sim. A gente viu isso em filme, em desenho, mas isso é muito real. Das pessoas fazerem pactos em troca da fama, do sucesso, né, do bem-estar, das conquistas. E essas pessoas que oferecem os filhos também entram nisso? Tipo assim, te dou meu filho pra ser, sei lá, famosa. Também. Caraca. Também entra. Então, tem essas batalhas que a gente precisa travar. E Deus nos deu essa percepção. Eu acho que uma das partes mais importantes que a Bíblia vai dizer, quando a Bíblia vai dar referência sobre Pedro, né? Quem Pedro seria. Ele fala de pedra angular, que é ele, o próprio Cristo, mas ele diz sobre você, Petros, né? Petrisco, ou pedra pequena, né? Sobre você, né? As portas do inferno não vai prevalecer. Eu vou usar a sua vida e você precisa ir. O interessante é isso, que você precisa de esse confronto. Não aceite os medos, não aceite as mentiras, você vai saquear o inferno. Né? Essa é a valentia. E aí a gente pode transliterar, olha só que incrível, para Gênesis, né? Quando Deus fala para Adão, né? Domine sobre todas as coisas. Sim. Né? Então essa é a questão. Deus quer que a gente domine, que a gente seja, né, tenha essa compreensão de que não há nada que a gente não possa vencer. Sim. A gente tem um senso de domínio, então o diabo não pode fazer com a gente o que ele quer. Sim. E aí está o fato da igreja entender, de poder exercer autoridade, domínio. Quem manda aqui na autoridade, claro, do nome de Jesus, sou eu. Você não vai fazer nada, né? Eu vou travar as minhas batalhas, mas em todas elas eu vou sair vitorioso. Por quê? Porque Deus me fez vitorioso. Né? Jovens, vós já venceste o maligno. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque ia ter um enfrentamento com a maldade. Né? Mas que a gente ia vencer. E ele diz, vocês já venceram. Vocês não vão, vocês já venceram. Por quê? Porque a nossa vitória está cravada em Cristo. Se Cristo venceu, já era. O diabo já foi sentenciado. Por isso que ele tenta, ele vai articular, claro. Mas nós, como cristão, nós precisamos entender que nós temos todo o poder e autoridade sobre qualquer ação maligna. Né? E aí tem também as batalhas da igreja. Né? Não adianta, é um campo extremamente problemático, porque você está lidando com pessoas. Né? E o diabo, de uma forma exterior, ele vai também inflamar pessoas. Né? E como batalhar com essas pessoas? Vamos tirar a espada, vamos cortar o pescoço dela? Não. Né? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades e governos e domínios das trevas. Né? Então, Paulo está dizendo, não é assim, não é se esbofeteando. Tem que ser mais né? como Paulo, menos como Pedro. Não é se esbofeteando, não. Tem um jeito, tem um caminho. Né? Tem um caminho para que a gente possa batalhar, né, concernente ao campo físico. Né? A gente vai chegar, estão se levantando contra nós, vamos lá, vamos quebrar tudo. Vamos não, cortar as orelhas a igreja deles. não funciona assim. Sim. Porque a igreja sabe que atrás da sua atitude existe uma influência. Sim. Né? Pastor, não é místico. Atrás de uma atitude há uma influência. Ninguém acorda decidir matar alguém.
Sim. E se ainda acorda, pode saber que na noite anterior ele estava sendo motivado por alguém. Sim. Ele estava estrategando, né, a morte ou o acontecimento. Então ninguém, deu vontade agora de cometer um homicídio. Não é assim, né, do nada. Deu vontade de fazer o mal, deu vontade de abusar. Ninguém, sim, acontece assim. Então a gente precisa saber como batalhar nesses 3 campos, né? Vai ter campo que é extremamente espiritual lembrei algo que é importante falar. Nesse campo que é extremamente espiritual, a gente precisa entender que essa luta, eu não me lembro se a gente falou no anterior, essa luta não é contra Deus e o diabo. Isso não existe. Essa luta de Deus e o diabo não existe. Essa rivalidade não existe. Porque Deus, ele tem todo o poder, ele já venceu. Né? Ele já venceu ao ponto que a Bíblia vai falar de textos que o diabo vai até ele prestar, né, respeito. Né? Quando ele vai falar, tem o texto de Jó, que ele vai falar sobre Jó, mas tem o texto também de Pedro, quando Jesus vai dizer que Satanás pediu a quem? Não foi a Jesus. Quando Jesus diz assim, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirar. Sim. Satanás pediu a quem? Não chegou para Jesus, quero peneirar, foi a Deus. Satanás foi até Deus querendo peneirar os discípulos. Né? E aí Jesus disse, e eu roguei por você. Né? E aí ele diz claramente, eu roguei por você, Pedro, né? Porque no dia que você se converter, você vai ajudar aos seus irmãos. Né? Então, ele tem esse respeito porque Satanás sabe que ele já foi derrotado. Ele não precisa ser derrotado. Ele já foi derrotado, já foi sentenciado, né, já foi condenado, agora só precisa fazer a execução da condenação. Então não existe essa rivalidade. Agora existe a rivalidade ou a luta entre a igreja e o diabo. Porque nós, vamos ser sinceros, ele tem como vencer. A gente sem Jesus, ele vence. Com certeza. E às vezes também a gente tem perdido essa guerra por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Pastor, eu tenho uma pergunta que tem a ver com isso. Tem a ver com isso também, né? Óbvio. Que o senhor falou sobre a libertação racional, né? Isso. Que a pessoa tem que querer. Então, e também tem isso, né? Eu não posso vencer o diabo pelo Brian. Cada um tem... Isso é muito subjetivo, né? Até porque o demônio, ele vai atacar as pessoas em áreas diferentes. Você pode, como Brian, depois eu vou falar, você pode interceder. Sim. É uma luta, né? É uma batalha, mas é uma batalha de uma forma diferente, que depois eu explico com mais detalhes. Sim, que tem a ver mais com a coisa da intercessão. Isso. E daí também queria, se a gente tiver tempo, que o senhor falasse sobre os princípios da intercessão, né? São 8 ou 7, não sei. Enfim. Mas tem... E aí o que eu vejo, por exemplo... tem um familiar que não é liberto. E aí você intercede por ele, e daí não necessariamente, ele não foi liberto porque você está intercedendo de uma maneira errada. Mas ele não foi liberto porque parte da libertação passa também por ele entender que ele precisa ser liberto. Sim. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque às vezes isso faz a pessoa perder um pouco da fé, né? Tipo assim, nossa, estou orando há 15 anos aqui e essa pessoa não foi liberta. Vamos lá, eu vou responder a do Brian e automaticamente vou responder a sua, porque as duas estão juntas. Na intercessão, quando a gente fala de batalhar na intercessão, a gente vai se aprofundar nisso. Por quê? Porque embora seja uma intercessão, você não pega a espada e vai para cima do diabo. Você conta com a ajuda dos anjos. Né? Os anjos são muito reais, principalmente no campo falando de intercessão. Né? Os anjos estão aí, a Bíblia vai falar que eles são seres ministradores, né, que estão a serviço do homem. Olha só, eles estão em favor do homem. Claro que nenhum de nós, eu vejo tanta papagaiada aí de alguns apóstolos e apostilas aí, né, dando ordem a anjo, né? Miguel, faça isso. Isso não existe. O texto dará ordem aos seus Salmos 91. E o Senhor dará ordem aos seus anjos. Jesus vai dizer, quando Jesus está ali na cruz com Pilatos, Pôncio Pilatos, e Pilatos fala assim, olha, eu tenho autoridade para te tirar daqui. Aí Jesus diz, nenhuma autoridade foi lhe dada, senão do céu. Lá na frente, quando Pedro vai lá e arranca a orelha de Malco, Jesus fala, calma, Pedro, será que eu não poderia ter pedido aqui 12 legiões de anjos e meu pai enviaria? Então nós não temos essa habilidade para dar ordem a anjo. Anjo, faça isso, anjo, faça aquilo, anjo, pega ali, anjo... Não. Anjo é escravo, né? Porque...
O anjo é um servo, a Bíblia vai falar que ele é um mensageiro e ele foi fornecido aos homens, ele é para uso, né, ao nosso favor, mas a palavra de ordem vem de Deus. Sim. Então sempre eu preciso orar a Deus para que o anjo faça algo, né? Que Deus, Senhor, envie o anjo, né? E claro, se eu estou pedindo um anjo, vamos lá, eu estou pedindo um anjo mensageiro, ele é para quê? Para mandar uma mensagem. E a Bíblia está repleto de textos mostrando anjos mensageiros. Pode ver, a Bíblia vai falar de anjos mensageiros, que fala de Gabriel. Você não vê Gabriel fazendo nenhuma outra coisa. A não ser dando um salve. Ele não está ali dando uma mensagem, já diz, peraí Maria, vou sacar a espada aqui que apareceu um demônio. Não, ele está dando a mensagem. Sim, sempre. Né? E será que ali nos arredores ali de Nazaré não tinha demônios? Tinha, mas não era o objetivo daquele anjo. Sim, cada um tem uma Ele estava ali para dar a mensagem a Maria. Ele estava ali para dar a mensagem a Zacarias, né? Para falar, ó, você vai nascer um filho, Maria, né? O nome dele será Jesus, né? Será dado pelo Espírito Santo e tal, né? Ah, Zacarias, você vai ter um filho, né? Ah, mas tô velho, né? Como que eu posso? Você vai ficar mudo agora, porque você não pode falar, né? Acabou. Sim. Então, são anjos específicos. O próprio Daniel, né, orando lá 21 dias, aparece Gabriel e dá toda a mensagem, né? Então, é um anjo extremamente mensageiro com seu objetivo. Então, se eu peço para Deus um anjo de guerra, não preciso, desembanha a espada, anjo, corta a cabeça. Ele já sabe, ele veio aqui para isso. Ele veio aqui para guerrear. Se é um anjo de guerra, ele veio para guerrear. Se é um anjo guardião, querubim guardião, tá lembrado da palavra? Ele tá ali para guardar. Ele não tá ali para brigar, para guerrear, para me dar a mensagem. Ele tá ali para guardar. Ele tem um objetivo. Se é guardar, ninguém passa, gente. Pode ver. Quando a Bíblia vai falar de querubim guardião, a Bíblia vai citar Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva é expulso do paraíso, o texto vai dizer que Deus coloca querubins guardião a leste do Éden, né? Cercando todo o Éden para quem não entrasse? Para que Satanás não entrasse. Porque se Satanás entrasse no Éden novamente, tinha o risco dele tomar o fruto da árvore da vida e dar a Adão e Eva, e aí o pecado passaria a ser eterno, não apenas Adão e Eva, mas o pecado que nele existisse passaria a ser eterno. Por isso que essa preocupação, porque o homem não teria mais acesso ao Éden, mas Satanás teria, né? Então há essa proibição. Então ele veio com o objetivo de guardar, né? Guardar o local. Então, quando a gente pede um anjo a Deus em determinadas guerras, né, um anjo mensageiro, a gente ora muito na igreja com um anjo ministradores, né, que vão ali ministrar o coração das pessoas, vão ajudar nos seus processos. Às vezes está tão preso, está com concorrentes. Já tive visões de pessoas com corrente nos braços, né? E ali, chama o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele não é esse tipo de Deus, né? Nosso Deus não está ali com... Vai chegar a época de Jesus vir como um guerreiro, né, para vencer o diabo. Mas não é essa a visão do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali para comungar comigo. Ele está aqui, para falar, trabalhar aqui. O Espírito Santo é Deus, ele não precisa mover um dedo de autoridade, porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são autoridades sobre o diabo. Já perdeu. Se o Espírito Santo aparecer, ele não precisa fazer nada. E por que tem os anjos? Para quebrar essas correntes. Aquilo que está aprisionando as pessoas, está amarrando ela. Então os anjos são dados para isso. Então a gente precisa orar, e no contexto da batalha espiritual sobre intercessão voga muito isso. Uma das coisas que a gente aprende muito na intercessão é chamada de uma oração por identificação. Já ouviram falar? Sim. É quando você, ou você toma o lugar da pessoa, ou você coloca alguém para se identificar com a pessoa. E essa oração é uma oração assim tão forte mesmo, que aquilo que a pessoa está sentindo, ela sente naquele exato momento. Se a pessoa tem espírito opressor, dependendo da pessoa, ela possui como espírito da outra pessoa. É algo assim, sobrenatural, não dá para explicar, né? É sobrenatural. Recentemente eu fui numa igreja pregar, e quando eu cheguei lá, no final do culto, Deus me mandava orar por cura, né? Ora por cura lá, eu peguei e fui orar. Quando eu fui orar, a menina chegou e falou assim: pastor, a cura não é para mim, é para minha cunhada. Minha cunhada, ela está enferma, ela está emagrecendo demais, já fez todo tipo de exame e a gente não sabe o que acontece. Não sabe por que ela está com esse emagrecimento acelerado.
E eu queria que o senhor orasse. Eu peguei e falei, ok, qual que é o nome dela? E aí eu falei, eu vou orar por você como se você fosse ela. Quando eu coloquei a mão na cabeça da mulher e falei o nome da que estava enferma, ela manifestou na hora. E quando ela manifestou, o diabo já gritou. Sabe o que o diabo gritou? Ela não conhece, ela não faz parte de vocês. Caraca. Ou seja, já que ela não faz parte, já que ela não conhece, por que eu estou mexendo? Por que eu estou mexendo com ela? Né? Ela é minha, não é para mim mexer, ela não era dele, não era para mexer com ela. Eu falei, eu não quero saber. Né? A pessoa estava ali consciente, não, mas essa ação nossa de orar por intercessão, né, declarar o milagre, a cura, a gente está tirando as mãos do diabo. Para quê? Para que a pessoa tenha lucidez e tome a decisão que ela precisa tomar. Entendi. Sim. Então, a minha intercessão, né, quando eu entro em guerra em favor de uma pessoa, não é que a pessoa vai estar totalmente livre, mas a minha intenção vai fazer com que o diabo se distancie dela e que a pessoa tenha um momento de lucidez para que ela tome a decisão correta, para que ela tenha consciência de que ela precisa de Jesus, que a vida que ela está levando é uma vida miserável, o diabo está roubando ela. É nesse percurso. Você falou aí de pessoas, né? A gente ora por pessoas que não têm Deus, às vezes está viciado, está passando por um problema. Como alcançar essa pessoa? Ela não precisa querer, é verdade, ela precisa querer. Mas muitas das vezes ela está dopada pela droga, ela está dopada pelo álcool, ela está dopada pelo problema. Quem que vai trazer, né, lucidez à mente dela? Porque vamos lá, a gente olha para a pessoa, Lê, a gente vê o quanto ela está destruída. A gente fala, como é que essa pessoa consegue, né, desenvolver essa vida, continuar vivendo isso, não está vendo que ela tá se matando, ela está se autodestruindo. O diabo cauterizou a mente dela. Ela não vai perceber aquilo que eu e você está percebendo. E aí quando eu entro em guerra por ela, intercedendo, Deus me permite que eu afasto esse espírito maligno dela e ela tem lucidez. Ela consegue enxergar e falar, epa, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair desse espaço, eu preciso mudar de vida. Então a nossa intercessão é para isso. Né? E essa intercessão por identificação eu ensino muito às famílias, né? Mãe, pais e irmãos, a orar pelo seu ente querido, pedindo perdão. Porque às vezes ele está no período de ignorância. Não vai adiantar a gente ficar assim, Deus salva, Deus salva, Deus salva. A pessoa não tem consciência ainda para que Deus entre com salvação. Porque a salvação, apesar de a gente falar de campo espiritual, é dom de Deus, é gratuito, mas ela precisa ser consciente. Você precisa crer em Cristo Jesus, né? Você precisa querer. E às vezes a pessoa está vivendo uma situação tão complicada espiritualmente falando, que ela não compreende a necessidade. Ela vai falar, para que Jesus? Para que eu aceitar Jesus? Eu acredito, eu acredito em Jesus. Mas ela não acredita, ela não crê, porque ela está sendo roubada. Sim. E aí o que a gente faz? A gente pede perdão. Qual que é a vida dela? É vícios. Então eu vou pedir perdão e vou repreender esses espíritos que estão promovendo o vício da vida dela. Eu peço perdão, então com o meu pedido de perdão eu vou enfraquecer, né, a ação do maligno e a pessoa vai ter consciência. Um testemunho, me veio à memória agora. Uma certa vez, quando eu comecei com essa vida de libertação, né, esse ministério de libertação, eu estava na IBA, no antigo templo. E aí, final de culto, final de noite de glória, estava numa terça-feira na igreja, e ali acabando, conversando com os discípulos, de repente a pastora Lúcia trouxe uma mulher do meio da rua, a mulher passou na rua da igreja, e ela passou endemoniada, ela estava fora de si, né? A pastora viu ali, né, que ela estava fora de si, a pastora agarrou ela, chamou ela para dentro da igreja, perguntou se ela queria oração, ela falou que queria, né, e quando eu olhei para a mulher, né, eu não vi, mas o Espírito Santo falou para mim, ela está endemoniada. E aí eu olhei para ela e falei, tá bom, irmão, vamos orar. Quando eu falei vamos orar, o diabo já manifestou nela, manifestou violentamente. Aí naquela época a gente estava começando, né, eu estava começando, e todo mundo correu para segurar. Tinha umas 20 pessoas, pensa 20 pessoas segurando uma. Né? Aquele vucu-vucu danado, né? Eu falei, não gente, para no nome de Jesus, para, me deixa só eu quero eu e mais uma intercessora apenas, e os demais ficam ao nosso redor, né, intercedendo em favor da minha vida.
né? E eu só quis uma intercessora. Na época, eu me lembro muito bem que eu chamei a Paula para estar com a gente, a Paula do Fabrício. E aí eu chamei aquela senhora, e o diabo tinha pegado ela violentamente. Ela era meio fortinha, mas o diabo fez a barriga dela vir para fora de uma maneira assim, que parecia que a barriga dela ia explodir. Sabe sapo quando ele está coachando, que o papo dele vem para fora assim, volta? Era a mulher. Nossa, que horror. A barriga dele esticava assim, bum, e voltava. Né? E o diabo dizendo que ia matar ela. Eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar ela. E eu falei, você não vai. Né? E aí, como sempre, eu não gosto, sou bem sério, eu não gosto de ficar ali falando, eu mando ele calar a boca mesmo. Né? E ali peço direcionamento do Espírito Santo, pedi direcionamento, e aí eu mandei ele sair, ele não saiu. Gritei, sai, nome de Jesus, sai, nome de Jesus, sai, não saiu. Aí eu peguei e parei, falei, peraí, tem alguma coisa aí. Tem alguma legalidade aí que ele não vai sair. O Espírito Santo virou para mim e falou assim, peça perdão pela vida dela. Porque ela estava em casa. Olha só como Deus é tremendo. Deus falou assim, ela estava em casa e ela praguejou contra o filho e contra o marido. E nesse momento que ela praguejou, o diabo entrou nela. E ela saiu, ela deixou a casa dela. Nem sei como o pai e o filho, né, estava, mas ela deixou a casa. Deus falou claramente comigo. E aí eu peguei, chamei a Paula, falei, Paula, você vai pedir perdão agora, né? Deus vai te usar. Eu só quero que você peça perdão sobre o pai e o filho. Ela falou alguma coisa para o pai e para o filho, Deus me disse. Né? Você vai pedir perdão, né, das palavras que ela lançou. Você vai recolher as palavras dela do reino do Espírito, cancelando o efeito que o diabo quis causar na vida dela. Gente, foi como tirasse o fio da tomada. Quando a Paula começou, eu peço perdão, né, pela vida dessa irmã, nós não sabemos o nome dela, ela estava, né, lá endemoniada, e ela começou, peço, né, perdão por isso, as palavras que ela falou, só que ela começou a tomar a primeira pessoa, né, então as palavras que eu falei, né, contra o meu marido, contra o meu filho, disso, e aí Deus começou a colocar palavras na boca da Paula que a mulher tinha falado. Caraca. Né, as pragas que a mulher tinha lançado, a Paula começou a falar na intercessão, né? E começou a falar, eu repreendo essa fala, eu repreendo essa palavra, eu repreendo essa palavra, essa palavra, essa palavra. Quando a Paula concluiu, eu falei, em nome de Jesus, espírito maligno, sai dela agora, o diabo foi embora. Caraca. Porque a intercessão fez o quê? Enfraqueceu. A legalidade. A legalidade que o diabo estava tendo para possuir aquela mulher. Aí ela voltou. Quando ela voltou, ela ainda cuspiu sangue. O diabo estava mexendo em alguma estrutura, né, física dela aqui no estômago, que ela vomitou, cuspiu, né, sangue. Né, e aí a gente pegou ali um pano, uma toalha para ajudar ela a limpar a sua boca. E aí eu fui perguntar para ela, né, sentei com ela, falei, minha irmã, o que aconteceu? Né, o que você tá? E ela falou, eu moro no Guanabara aqui, né, aconteceu um problema em casa, eu xinguei meu filho e meu marido e de lá eu não lembro mais o que aconteceu. Caramba, ela não lembrava de nada. Né? Cauterizou a mente. Então o diabo ali mesmo, com a palavra que ela lançou, o diabo roubou a mente dela e tirou ela de dentro de casa. Aquela mulher poderia ter acontecido qualquer coisa, ter sofrido um acidente no meio da rua, o diabo ter feito ela ter um infarto, qualquer coisa poderia ter ceifado a vida daquela mulher. Sim. Sem ninguém saber, sem documento, sem nada no meio da rua. Então, olha só como a intercessão pode mudar, né, a vida de uma pessoa. Aí, vamos falar de familiar, irmão ou filho, né? Então, quando eu vejo o meu filho, né, um familiar, né, muito envolvido com o mundo, tá ali no pecado, nas drogas, na bebida, não vai adiantar ficar, Deus salva. Seu menino, você tem que ir para a igreja, só Jesus. Não vai adiantar. Ele está com a mente cauterizada. A sua palavra não surte efeito. Então, você precisa fazer o quê? Pedir perdão pela vida dele. O que ele está vivendo? É droga. Deus perdoa. Né? Perdoa meu filho que ele está no período de ignorância. Ele está usando droga, o diabo está usando a vida dele. Né? E ali você também usa na oração, né, na intercessão, palavras de ordem. Satanás começa tirando as mãos do meu filho. Né? Meu filho não vai te servir mais, vai sair da biqueira, vai sair do bar, vai sair do boteco, vai sair da prostituição. Né? Nós vamos orando nesse nível até que Deus traga lucidez totalmente a essa pessoa e um dia ela tem um encontro real com Jesus e ali a gente pode trabalhar toda a libertação dela, porque depois ele que vai, resolveu totalmente a pessoa? Não, porque ela precisa confessar com a boca dela, não seria fácil. Eu cometo assassinato, a Tecília pede perdão por mim.
Não, Sim. não é bem por aí. Ela vai enfraquecer para que Deus me traga lucidez. E aí Deus trazendo lucidez, com certeza, uma pessoa com lucidez, ela vai ter reconhecimento do seu pecado e ela vai se arrepender por ele. As pessoas não se arrependem, gente, porque o diabo cauteriza de uma forma que a pessoa perde o senso do errado. Pode ver. Olha lá, né, os serial killers. Eles não têm. Eles falam assim de uma maneira que você fala, esse cara é doente. Natural, né? Não tem pesar. Não tem dor. Sim. Né? Não tem. É uma forma assim que você fala, não é possível. Uma pessoa tem que ter dor. Né? Tramou contra os outros, então tem que ter dor. Né? Então, como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai entender isso na vida das pessoas? Né? Então, a gente precisa entender que isso não é humano. Satanás cauteriza. E se Satanás cauteriza esse ponto, Satanás também cauteriza alguém que está bebendo e está destruindo a família e não está tendo nem noção. Pode saber, eu falo meu pai foi alcoólatra durante muito tempo. E meu pai bebia. E quando meu pai bebia, meu pai ficava violento. Meu pai é uma seda, gente. Meu pai é uma seda, meu pai quase não fala, é um cara que quando é para conversar, tá lúcido, ele conversa um papo legal, gosta de rir, né, fala, mas quando bebe é violento, né, graças a Deus quando bebia, né, glória a Deus por isso. Meu pai era violento, e depois quando você falava para ele o tipo de violência que ele cometeu, ele ficava envergonhado. Porque não lembrava, né? Ele ficava envergonhado, e ele falava, não fiz isso não, eu falei, fez. O senhor fez, né? Por quê? Porque o diabo tira o senso, né, de consciência da pessoa e a pessoa perde a noção. Droga é a mesma. A gente sabe que ele tem uma substância química, mas tem um lado espiritual. Sim. Né? De a pessoa não entender que ela está fazendo mal. Ela está fazendo mal, né, para a família. Está destruindo, às vezes, o cônjuge, está destruindo os filhos e não se importa, o cara quer se entupir no vício, né? não se importa com a construção do filho, né? Então a gente precisa ajudar nesse processo pedindo perdão a Deus para que Deus traga lucidez, né? Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Paulo vai dizer que Deus já reconciliou o mundo, o mundo. Cristo reconciliou o mundo com Deus, com o Pai. Mas ele fala, vocês são reconciliadores, falam sobre isso, reconcilia agora, porque o mundo já foi reconciliado. Ele não falou que a gente vai reconciliar, não, anuncie. Seja agente de reconciliação, anunciando o que Cristo já reconciliou. Por quê? Porque o mundo está cauterizado pelo diabo, né? As pessoas não tem um pingo de pudor, de ciência na sua mente, de entender o quanto eles estão destruindo, né, uma pessoa, não tendo misericórdia, piedade, dor, né, de observar, ver, como a gente está vendo, né, a gente vê uma criança de rua, a gente acaba muito mais com medo do que tendo consciência de como essa criança está se destruindo. Sim, é verdade, pastor. É verdade. A gente não tem, a gente acaba, vamos subir o vidro aqui, meu Deus, a gente não tem a consciência de falar, meu Deus, né, tenha de misericórdia, né, o que a gente pode fazer para mudar? Nada, a gente está indo conforme o mundo, né, o pedinte, fecha aí, então não, a gente tem que entender que a gente tem que trazer a consciência, e essa é uma forma, apesar de não ser, né, endemoniamento, é uma forma que o diabo cauteriza a mente da igreja. Sim. De fora, né? Uma forma externa. Aonde que está a caridade aí? Se a gente vai para um farol, chega no farol, a primeira coisa que a gente faz é levantar o vidro. Claro, né? A gente sabe que tem riscos, né? Tem riscos, é verdade. Mas onde é que está a caridade? Sim. Se a gente for ter medo, a gente não vai ter caridade, gente. Verdade. É verdade. Porque a caridade não é feita em locais luxuosos. Entendeu? Caridade é feita mesmo na periferia, onde ninguém quer estar, né? Pessoas sujas, fedendo, é ali, infelizmente é ali que é feito, né? Jesus estava no meio desse povo, né? E esse povo precisa, porque esse povo está sendo roubado pelo diabo, é uma miséria assim que você fala, meu, aqui, isso aqui é miséria. É uma
Isso aqui, uma pessoa que vive nas ruas, né? Muitos têm lugar para ir, por que não vai para casa? Quantas pessoas já conheci que moram na rua por opção, porque querem morar, não querem voltar para casa, tem carro, tem família e não querem. Por quê? Porque o diabo cauterizou a mente dessas pessoas, roubou ela de uma forma tão desastrosa que ela não consegue se reconstruir na sociedade. Né? E aí não adianta levar para o médico, só Deus pode mudar a figura dessa pessoa, porque Deus precisa tirar, né, esse espírito que está adoecendo essa pessoa, que está levando ela para esse estado de rua. Né? Nossa, pastor, eu só estava aqui porque você entrou em um assunto aí, foi expandindo e tem muita coisa, né? Eu acho que a gente já estava aqui bastante tempo, né, nesse podcast. É aquilo, tipo, a gente fez agora a parte 2, mas... Vai ter que ter parte 3. Não vai ter jeito. É uma área muito ampla, a parte do Ravi, né, da intercessão, da libertação, da cura, é uma área muito ampla. Então, já aconselho, né, as pessoas que querem conhecer mais e também trabalhar nisso, a fazer o curso, a entrarem nesse ministério, que é um ministério incrível, é um ministério que entra mesmo para ajudar as pessoas. Então, é uma área que a gente precisa conhecer, mesmo que você não atue totalmente, mas é uma área que você precisa conhecer também as regiões celestiais, porque você é um cristão. Verdade. E você está em uma batalha constante nas nossas vidas. O papo foi muito bom. Muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Já deixo um recado também para o pessoal, daqui a 2 semanas tem a conferência. O Maior Avivalista, dia 12, 13, 14 e 15 de abril. Faça sua inscrição. E tá um precinho suave, viu? Faça sua inscrição, tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso. Tá aqui. E assim, faça inscrição e compra, porque toda a conferência vai estar baseada nesse livro. Então você vai poder acompanhar as palestras, os textos bíblicos, né, a respeito do Maior Avivalista, quem ele é, as ações, como que ele age, quais são os seus símbolos, os nomes, tudo aqui. Então cada ministrante ele vai ministrar cada capítulo desse livro, né? Então vai ser bem dinâmico, claro que com alguns acréscimos, né? A gente é crente, a gente acrescenta, a gente gosta de acrescentar, então vai ter alguns textos acréscimos. Você pode até anotar no próprio livro, compre o livro, traz aí uma caneta e um lápis, aí você pode rabiscar o seu livro, né? Marcar aqueles textos que de repente o ministrante, não está aqui escrito, ele trouxe a mais. Então adquira também e vai estar abençoando o nosso ministério para a glória do nome de Jesus. Show. E aí, para inscrição, você pode acessar algumas plataformas tem como a gente colocar Beleza. A gente deixa lá também para vocês que não são da nossa igreja, não tem esse contato, mas quer participar, a gente vai deixar o link também da inscrição para você estar conosco. E é isso, né, Ale? É isso, pastor. Nossa, foi muito bom. Eu aprendi muitas coisas e, nossa, com certeza vai ter que ter parte 3, porque eu ainda tinha um monte de perguntas na minha cabeça. A gente que agradece, né? E é muito louco isso, porque são assuntos que precisam ser tratados, né, pastor? Porque às vezes a gente tá na igreja há um tempo e a gente não tem uma noção, por exemplo, essa coisa da intercessão. Nem todo mundo tem essa noção, né? Porque você acha que, tipo assim, você vai orar por você e vai orar pelo outro, mas qual é o jeito certo de fazer isso, né? E qual a maneira certa de guerrear também, né? E, nossa, muito, muito legal, assim, acho que vai acrescentar muito na vida das pessoas. Deus abençoe mesmo, pastor. E, esse ministério, né, Intercessão Corpo, ele é um ministério muito de bastidores. Né? A gente vê a igreja levando isso para mídia, mas ele é um ministério muito de bastidores. Por quê? Porque você está expondo as pessoas. Então você vai ver o Ravi a trabalhar, mas muito no bastidor. Né? E aí, se você quer aprender um pouco mais, você precisa fazer os cursos ou, no mínimo, participar dos seminários que a gente costuma fazer. Né? Porque senão você não vai ter acesso, porque a gente faz muito aconselhamento individual, né? O atendimento com a pessoa. Então, há muitas experiências são de salas de atendimento, são visitas nas casas, é o que a gente trabalha, né? Porque o conteúdo aqui não é expor, não é gravar, não é própria mídia, né? A gente não quer, né? A gente poderia muito bem fazer como alguns pregadores falam, vamos lá na casa, vamos filmar, né? Lá, não, a gente não quer isso, né? A gente não quer fazer isso, né? Filmar as salas de atendimento, filmar as visitas nos lares, não precisa disso. Sim. Então, é um ministério que age muito nos bastidores. Talvez algumas pessoas falem,
algumas pessoas, desculpa, falam, nossa, cadê o Ravi? O Ravi está trabalhando nos bastidores. Tá Né? trabalhando. Essa é a nossa área, bastidores. Né? Então, quem vem para esse ministério, né, de intercessão, cura, libertação, não é holofote, gente, é Sim. bastidores. Uhum. Né? Ah, não, eu quero ser, não, você não vai ser visto. Quem tem que aparecer é Deus. Né? Porque sem Deus vai dar ruim. Exatamente. Sem Deus nessa área dá tudo ruim. Intercessão dá ruim, né? Libertação também. Porque você vai atuar em guerras e como vencer sem Deus? Não tem como Não tem vencer. como na força do braço, Não né, tem. pastor? Não tem como. Bom, se deixar, eu vou. A gente vai agendar esse direito, pode deixar. Gente, obrigado, viu? Foi uma honra estar com vocês aqui mais uma Muito vez. obrigado, pastor. Que Deus continue te usando poderosamente nesse ministério e ajudando cada vez mais pessoas, sendo instrumento de Deus nessa área. Isso é top, pastor. Amém. Top é Te Deus. amamos. Eu sou Te topinho. amamos. Você entendeu. Eu sei. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Tenham uma excelente noite. Pega esse link, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve lá no nosso canal, deixa o like. Ouve a gente no Spotify Ouve a gente também, no dá uma Spotify. moral pra nós. Beijo, boa noite. Boa noite.